Opa, graça e paz, tempo com Deus, palavra de Deus para as nossas vidas. A palavra de Deus no livro de Mateus 7, dos versículos 24 ao 27, o Senhor Jesus nos dá um ensinamento espetacular sobre os dois fundamentos. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será considerado um homem insensato, que edifica sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Olha que interessante. O Senhor fala aqui que todo aquele que escuta a sua palavra, que ouve e coloca em prática, ele é considerado um homem que edifica sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus nos fala que Ele é a rocha, que Jesus é a rocha, que se nós edificarmos nosso fundamento, a nossa estrutura sobre Cristo, a nossa casa não vai desabar. Não interessa qual for a dificuldade, não interessa o vento, não interessa a chuva, a promessa é que a casa não desaba. Toda casa tem que começar pelo alicerce. Saiba de uma coisa, toda construção, para que a casa seja boa, ela tem que começar com um bom fundamento. Se você começar a construir a sua casa sem um bom fundamento, provavelmente em alguns anos ou algum período de tempo, ela vai ceder, ela vai rachar, ela vai ter algumas avarias que, se o fundamento fosse correto, ela não teria. Jesus nos fala que Ele é a rocha, nós temos que edificar sobre Ele. E o interessante é uma coisa, que Ele está falando que todo aquele que ouve as suas palavras e coloca em prática, a mesma forma do insensato. A diferença do insensato para o prudente não é ouvir a palavra de Deus, é sim colocar em prática. Ambos os dois escutaram a palavra de Deus, os dois viram a palavra de Deus, os dois têm entendimento sobre a palavra de Deus. Talvez os dois podem ser até frequentadores de igreja. O grande problema é o seguinte, que muitas pessoas ouvem a voz de Deus, mas não colocam em prática. Se você escuta a voz de Deus, se você lê a palavra de Deus e não coloca em prática na sua vida, você está sendo insensato. Provavelmente você vai ter grandes problemas na sua vida. Mas se você for prudente, escutar a palavra de Deus, ler a palavra dele e dali tirar o ensinamento para a sua vida, você vai ser um homem prudente. A sua casa não vai cair. Não importa o vento, não importa a tempestade, porque o fundamento da tua casa é Cristo. E é por isso que você vê muitos homens de Deus passando por provações tremendas e mesmo assim glorificando o nome do Senhor. A casa não cai. Se você está em Cristo, a casa não cai. Se o fundamento for Ele, a casa não cai. Deus abençoe sua vida. Coloque em prática a palavra do Senhor.